todos, estamos aqui então em mais um videocast Cardiofy, especial TVI. Então entre no nosso site www.simposiotvi.com.br e se inscreva no congresso, os lotes promocionais estão acabando. Tem no dia 17 os cursos pré-congresso, no dia 18 e 19 o simpósio principal. Não esqueça que a gente tem o selo de acreditação da SBCCV e SBHCI, então o congresso vai valer 10 horas para acreditação em TAV. Vamos falar um pouco hoje do próprio simpósio TVI. Então, Ana, me fala um pouco sobre o programa do simpósio. Acho interessante a gente começar dizendo que a gente vai ter ainda mais convidados internacionais esse ano do que no ano passado. Então, a gente tem o Dr. Maurício Taramasso, o Dr. Gilbert Tang, que nos prestigiaram ano passado, assim como o Dr. Matias Stiefman, que também faz parte da nossa comissão organizadora. De outros convidados internacionais esse ano, a gente vai ter o Dr. Oscar Mendes, o Dr. Luiz Cressa, que ano passado fez um caso ao vivo para a gente, o Dr. Adolfo Ferreira. A gente já comentou que o workshop avançado vai ser com o Dr. João Cavalcante, Dr. Vini Bapá, criador do Valve Invalve App, e agora que vai lançar no Brasil o Redutave App, Dr. Mirro, que trabalha com eles, e a gente conseguiu estabelecer uma parceria também, 3 cirurgiões de Leipzig vão vir para falar um pouquinho também de explante de TAV, principalmente da grande experiência que eles têm, Dr. Mateu, Dr. Felipe, Dr. Tilo, e profissionais de imagem. Esse ano a gente vai ter 2 ecocardiografistas muito experientes, Dr. Edwin Hu e Dra. Nina Marçam. Então acho que a gente está com um grupo de profissionais internacionais, de experts, que realmente vai conseguir discutir e nos apresentar as principais inovações da área. Os 2 dias de congresso a gente dividiu em 9 sessões, 7 sessões totalmente baseadas em caso ao vivo, uma sessão de caso editado e a sessão de encerramento. E cada uma dessas sessões é voltada para uma prótese específica. A gente podia comentar um pouquinho sobre cada uma dessas sessões. Então, a nossa primeira sessão vai ser um caso de mitral, que a gente ainda está um pouquinho de suspense, a gente vai manter. O senhor podia comentar um pouquinho sobre essa abertura? Então, acho que essa é a cereja do bolo do evento, os casos ao vivo, todo mundo se interessa, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, quais são os mecanismos, né, plano A, plano B, em caso de ocorrer alguma alteração de planos durante o procedimento. Isso é discutido ao vivo. Então, o primeiro caso, na realidade, vai ser uma certa surpresa, é o Dr. Thomas Modini, né, que é um cirurgião cardiovascular que trabalha com cardiopatias estruturais há bastante tempo. Há cerca de 3 anos foi convidado para assumir a chefia do serviço em Bordeaux, do Hospital do Coração de Bordeaux. Então ele vai fazer um caso de uma válvula mitral transcatéter. E a gente não vai dar o spoiler que válvula vai ser, mas eu acho que essa também é uma tecnologia que nós não temos ainda disponível no Brasil. Mas eu acho importante a gente discutir, né, Ana e Rodrigo, porque existe uma alternativa entre o MitraClip, que é o reparo bordo a bordo, e eventualmente o implante de válvula transcatéter. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso e sobre a mesa redonda também, que esse caso ao vivo vai estar inserido. Acho que é bem interessante. Por mais que a gente não tenha no Brasil a tecnologia de replacement da válvula mitral, a gente apresentar para a nossa audiência para que todo mundo possa se familiarizar com o que tem de mais moderno no mundo. Então, nessa mesa a gente vai ter esse caso ao vivo de mitral, a gente vai falar um pouquinho também sobre valve em valve mitral, valve em ring mitral, começando desde lá de imagem, como é que a gente faz a avaliação ecocardiográfica pré-operatória, entrando um pouquinho principalmente no replacement, é todo baseado em avaliação de angiotomografia, então a gente vai discutir um pouquinho, vai falar um pouquinho sobre o EP, o valve em valve específico para mitral, como é que a gente escolhe a prótese adequada e algumas particularidades específicas do procedimento. Até porque está chegando no Brasil, provavelmente até o final do ano, a gente tem aprovado pela Anvisa a primeira prótese que já tem em CE Mark, é uma prótese transapical que se chama Tendyne. Lembrando que a gente tenta, né, no evento, sempre mostrar as próteses de última geração. Claro que às vezes, se a gente acha que vai demorar para chegar muito no Brasil, às vezes não vale a pena. Mas todas as próteses digitáveis que a gente vai mostrar são de última geração, tanto a Medtronic com a FX, tanto a Edwards com a Resilia, a Neo 2, a Navitor, a Octacore da Maival, a SafeSync, que é uma prótese da Braille, né? A gente vai ter um caso também gravado, então, além do caso de MitraClip. Então, obviamente, se é alguma alternativa boa para os pacientes que em algum momento vai chegar no Brasil,
a gente vai tentar incorporar, né? Eu acho que, puxando esse gancho, a gente podia falar um pouco dessas inovações de prótese de TAV que não são, vamos dizer, uma disrupção, como são as próteses mitrais transcatéteres, mas são evoluções dentro de uma linha aí que a gente sabe que está sendo muito utilizada no mundo. Então, acho que pode começar a falar um pouco dessas próteses de TAV em si. Eu acho que a gente podia, então, começar a conversar um pouquinho sobre as próteses expansíveis por balão. Então, nós vamos ter 2 casos ao vivo, né? Um caso de Portugal, da Octacor, que é a prótese da Maival, da Meril, expansível por balão, e um outro caso do Canadá, da Edwards, da Sapien 3 Resília. Então, acho que a gente podia conversar um pouquinho, quem sabe tu começa, Ana, sobre a Maival, alguma ideia, alguma vantagem dessa prótese, depois o Rodrigo fala um pouco sobre a Resília. Acho que essas 2 próteses balão expansíveis são próteses que vieram com inovações importantes. Por exemplo, uma saia extra para diminuir o leak paravalvar. São próteses que têm uma taxa de marca-passo bem baixa, uma das principais vantagens dessas próteses balão expansíveis. São próteses pequenas em termos de altura de frame, então que têm um acesso coronário mais facilitado, tanto durante o procedimento, quanto se o paciente precisar de uma intervenção coronária futura. Tanto a Octacor quanto as últimas evoluções da Sapien provavelmente vão nos possibilitar um alinhamento comissural, que é uma vantagem interessante. A gente já está bem adaptado a fazer isso com as válvulas autoexpansíveis. Isso é uma novidade para as próteses balão expansíveis. E, de novo, a gente vai ter um tempo específico para cada uma dessas próteses. Talvez seja interessante também a gente comentar que as nossas transmissões são todas internacionais, os casos ao vivo, não de uma maneira de não valorizar o Brasil, de não valorizar os nossos centros, mas é realmente porque a gente pode dar oportunidade para o nosso público ter contato com esses centros internacionais que talvez de outra maneira eles não poderiam ter. E o caso ao vivo da Resília, que tipo de vantagem ou que tipo de modificação houve em relação à prótese da Sapien 3 e a Sapien 3 Ultra que nós dispomos no Brasil hoje, Rodrigo? Eu tive a oportunidade, com o tempo que eu passei lá com o Dr. Gilbert Tang, de ver alguns casos de Resília. Então, na realidade, a única diferença da prótese Resília para Sapien 3 Ultra é o tecido Resília. Então, quando a prótese Sapien 3 Ultra tem o tecido da prótese cirúrgica Magna Easy, a prótese Resília tem o tecido da prótese Resília. Uma diferença da prótese transcatéter para a prótese cirúrgica é que a Resília ela deve ser lavada quando ela é implantada transcatéter. Quando a gente sabe, quando ela é implantada cirurgicamente, a gente implanta ela a seco. Então é basicamente é a mesma forma de implante. A gente tem que montar o balão nela dentro do paciente, assim como era a Sapien 3, como é a Sapien 3 Ultra. A teórica vantagem vai ser a durabilidade do tecido, que na teoria o tecido Resília ele deve durar mais. Então, na verdade, o implante é todo igual, o introdutor é o mesmo, não teve que aumentar nem diminuir. A única diferença é realmente o tecido da prótese utilizada, que tende a ter uma durabilidade maior. Eu queria comentar ainda que durante uma dessas sessões, na sessão que a gente vai dedicar para o caso ao vivo de Portugal com a Octacor, vai ser bem interessante que a gente vai fazer uma sessão de Redu-TAV depois que a gente apresentar o caso, que vai ser conduzida basicamente pela nossa parceria com o Centro de Minneapolis e o Dr. Gilbert Tang. Então, nessa mesa a gente vai poder discutir um pouquinho melhor o app, o Redu-TAV, que está sendo lançado no Brasil, que é como a gente vai escolher a prótese para um procedimento futuro de TAV em TAV. Isso é uma realidade, a gente tem que estar adaptado a isso. E também algumas coisas de como é que a gente, se não conseguir fazer um TAV em TAV, tiver que retirar aquela primeira prótese de TAV, como é que a gente explanta essa prótese e os desafios futuros que a gente vai ter. Então, isso é pensando lá na frente já, mas sem dúvida nenhuma a gente tem que planejar o procedimento índice, o primeiro procedimento, imaginando que esse paciente vai viver bastante tempo, principalmente considerando que a gente está tratando pacientes mais jovens e que vai ser preciso uma intervenção futura, seja um TAV em TAV, seja um explante. Seguindo falando de inovação, então, das próteses que a gente vai ter aqui, que a gente ainda não possui no Brasil, mas vão ter casos ao vivo, vai ter um caso de Evolute FX feito do Chile. O que tu espera dessa prótese? E depois a Ana pode dizer o que a gente vai discutir nesse quadro aí que vai ser apresentado, a Evolute FX. Então, aqui no Brasil, recém foi introduzida a prótese da Evolute, da Medtronic, é uma prótese autoexpansível, supranular, a Evolute Pro Plus. E até
abril, maio, provavelmente vai estar aprovado pela Anvisa a Evolute FX. Na realidade, houveram várias modificações na prótese em termos de aperfeiçoamento, desde o sistema de liberação, né, que se mantém com baixo perfil, mas ele tem um sistema de navegação melhor do que a Evolute Pro Plus, e ela tem também 3 marcas radiopacas para facilitar a profundidade do implante, para que a gente consiga realmente definir melhor os 3 a 5 milímetros abaixo do anel, e também facilita o alinhamento comissural, que a gente sabe que é extremamente importante em relação ao acesso às artérias coronárias, né? E também no caso de degeneração estrutural, de um redo TAVR, se a gente não tem um alinhamento comissural, fica mais complicado e há um maior risco de oclusão das artérias coronárias, principalmente nessas próteses supranulares. Então, eu acho que a gente vai ver uma demonstração de um centro de grande volume em Evolute FX, demonstrando basicamente essas características do dispositivo. Nessa mesa, a gente já vai entrar um pouquinho nas particularidades das próteses autoexpansíveis. Acho que uma grande vantagem delas é que a gente já tem bem estabelecido como conseguir um alinhamento comissural com essas próteses, já é um passo a passo bem estabelecido. A gente vai entrar um pouquinho na discussão de como fazer o implante na técnica de cusp overlap, justamente para diminuir as taxas de marca-passo, fazer um implante mais alto. E provavelmente essa vai ser a nossa primeira mesa que vai abrir o assunto TAV, então a gente vai começar a discutir quais são as indicações atuais e as indicações futuras. Por exemplo, não vou dar spoiler, mas a gente vai entrar um pouquinho em assuntos um pouco mais desafiadores. Será que a gente já está preparado para fazer um procedimento de TAV em pacientes assintomáticos com estenose grave? Ou será que a gente já está preparado para migrar um pouquinho para começar a tratar mais precoce os pacientes com estenose moderada? Então, esses são assuntos que a gente vai começar a discutir pensando em trials futuros. Bom, uma outra mesa também com caso ao vivo do Chile vai ser da Accurate Neo 2, que nós temos no Brasil, e o filtro de proteção cerebral Sentinel, que na realidade é o único filtro de proteção cerebral aprovado para uso clínico. Os outros todos estão em trials, inclusive aprovado no Brasil. Então, Rodrigo, o que tu espera? Quais as características? O que tu acha que eles podem demonstrar em relação ao uso da Accurate? Em que situações tu acha que ela seria mais indicada e o que a gente espera de ver nesse caso ao vivo do Chile de Accurate Neo 2 com filtro de proteção cerebral Sentinel? A gente não tem a definição ainda se o centro vai usar o Sentinel no caso ou não, mas a Accurate Neo 2 vai ser utilizada e tem a possibilidade aí de que eles abriram de talvez utilizar o Sentinel. Mas, obviamente, a gente sabe que a evidência forte para o Sentinel tem de redução de AVC maior, apesar de numericamente ser pequena. A gente sabe que ela é estatisticamente significativa e ela só é pequena porque, na verdade, o número de AVCs em TAV não é grande, então para a gente reduzir esse número não é fácil, mas a gente sabe que sempre reduz a quantidade de debris, se a gente faz ressonância, sempre diminui o número de AVCs microembólicos, mesmo que não sejam clinicamente relevantes. E, obviamente, essa prótese, né, a gente sabe que ela Só em relação ao Sentinel, Rodrigo, eu acho que a gente, realmente, o trabalho mostrou, o objetivo foi a redução de AVC de uma maneira geral, né? Então, o estudo foi negativo no sentido do desfecho primário. Se tu pegar o subgrupo de AVCs maiores, aí houve uma redução, mas não foi o objetivo primário do estudo, né? Então, quem defende o uso do Sentinel de rotina se baseia nisso, que houve uma redução dos AVCs maiores, mas realmente não foi o desfecho primário. Então, hoje, por exemplo, assim, em que tipo, com base nesse estudo, em que tipo de paciente tu acha que se deveria usar proteção cerebral sempre, nunca, em casos selecionados? Não sei se a gente tem essa resposta. Não, a gente não tem essa resposta. Na verdade, até os pacientes que às vezes, vamos usar que esse aí tem AVC prévio. Não quer dizer nada, o AVC provavelmente não era da válvula, ele foi de uma carótida ou foi de uma fibrilação atrial. Então, na verdade, essa resposta a gente não tem e não sei se a gente vai ter num curto período de tempo, muito pela custo-efetividade. Como a gente disse, tem um número pequeno de AVCs em TAV, então para a gente reduzir esse custo efetivo é muito difícil. Mas a prótese que vai ser utilizada vai ser a Neo 2, né? Que é a prótese que a gente tem aqui, que funciona muito bem.
a gente utiliza mais essa prótese em pacientes com anéis pequenos e coronárias baixas. É uma prótese que dá pouco bloqueio, oclui muito pouco coronária, mas é uma prótese que serve, sem dúvida, para qualquer tipo de paciente. Ana, acho que vamos entrar na Navitor agora, falar um pouco sobre a mesa da Navitor e sobre o caso ao vivo. Na Navitor, a gente vai ter, na verdade, uma discussão durante o simpósio satélite. Então, vai ser a parte, porque a mesa de caso ao vivo a gente decidiu dedicar, junto com a empresa, para o MitraClip. Eu acho que, de novo, mitral é uma área que vem com tudo, a gente tem que dar um espaço para a válvula mitral. Então, a gente vai ter uma mesa específica com caso ao vivo de MitraClip, que vai ser transmitido dos Estados Unidos. O que eu espero dessa mesa? Que realmente a plateia veja que é um procedimento factível, extremamente seguro. A gente teve resultados que acabaram de ser divulgados em uma das edições do PCR, que mostraram uma taxa de sucesso com uma redução de insuficiência mitral para grau leve ou trivial de 98%, foi o estudo que mostrou taxas mais altas. Até então a gente tinha esses números em torno de 90% e a gente vai discutir esses últimos estudos. Então a gente vem nessa mesa de caso ao vivo especificamente mostrando como abordar de maneira transcatéter a válvula mitral, seja com procedimentos bordo a bordo, MitraClip, o Pascal, seja voltando um pouquinho para a troca valvar, que a gente vai ter uma mesa específica sobre ela, e também com procedimentos mais inovadores que estão começando a surgir, outros tipos de reparo, como talvez o reparo das cordas, quando a gente tem uma ruptura de corda, ou até procedimentos de anuloplastia. Então, eu estou bem empolgada para essa mesa, porque a gente vai entrar desde a imagem da válvula mitral até a avaliação pós-operatória e o grande leque de procedimentos que a gente já tem para a válvula mitral. E também vai ter uma mesa de tricúspide, né? Eu acho que ainda continuando na mitral, a gente usa o mundo de estrutural e a cardiopatia estrutural como se fosse uma coisa só. Mas agora, recentemente, saiu um trabalho mostrando que aqueles centros de alto volume em TAV na Europa e nos Estados Unidos, que têm excelentes resultados com TAV, não necessariamente têm bons resultados com o MitraClip e com o tricúspide, principalmente com o MitraClip. Então, também é importante a gente aprender com os centros de alto volume, especificamente em MitraClip. É isso que a gente vai fazer. Nós vamos ter uma transmissão dos Estados Unidos de MitraClip, de um serviço que faz mais de 200, 300 casos por ano, ou seja, um centro de grande volume. E acho que a gente vai poder discutir o implante do MitraClip ou reparo bordo a bordo nas diferentes situações clínicas, né? Tanto na insuficiência mitral degenerativa, onde o implante é mais desafiador. Em geral, a gente tem válvulas mais displásicas, com múltiplos jatos, então tem que ter uma seleção muito adequada dos casos, como na insuficiência mitral funcional, que foi onde realmente o MitraClip ganhou um impulso nos últimos anos, depois da publicação do COAPT, onde tecnicamente, em geral, é mais fácil de fazer. A gente coloca um clipe ou dois entre A2 e P2. Em geral, tu consegue corrigir o tethering, a válvula mitral fica esticada por causa da dilatação ventricular. É uma insuficiência mitral secundária à disfunção ventricular, pode ser atrial também. A cirurgia não funciona bem, então é um momento onde o MitraClip tem o seu espaço. Então a gente vai ter esse caso dos Estados Unidos. Vamos ter uma mesa de tricúspide para discutir também o reparo bordo a bordo, os avanços, aí as técnicas. A imagem é muito complicada para tricúspide, então a gente vai discutir a imagem avançada, inclusive eco intracardíaco e os recentes avanços, com a participação do professor Ralf Stefan van Bardeleben, de Mainz, que é um dos que tem maior experiência, vai fazer uma participação online. Mas nós vamos ter um caso ao vivo, né, de um implante heterotópico, de uma correção heterotópica da insuficiência tricúspide, que é a TricValve, que é um dispositivo que já está aprovado pela Anvisa no Brasil. Nós, inclusive, já utilizamos. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre a TricValve. Eu queria, de novo, começar destacando que é super importante a gente ter um espaço para a válvula tricúspide. A gente não valoriza ela no dia a dia tanto, a gente não vê tanto paciente sendo referenciado para a gente, mas sem dúvida nenhuma, em termos de significância, é uma válvula muito importante. Se a gente pegar os dados da literatura, 4,5% da população acima de 75 anos tem insuficiência tricúspide significativa. E provavelmente eu acho que esses pacientes não chegam tanto para nós, porque a nossa população como um todo ainda não está educada em saber que a gente já tem essas soluções disponíveis no Brasil. Então, de novo, eu ressalto que a gente já tem uma solução disponível no Brasil, que é a TricValve. E o nosso caso ao vivo vai ser justamente mostrando esse dispositivo e que é possível obter um resultado
importante para os pacientes. Talvez os trials atuais ainda não tenham mostrado uma redução significativa em termos de desfechos duros, como morte, hospitalização, mas para o nosso paciente do dia a dia, a gente vê que esse paciente sofre muito com sintomas, eles reinternam, eles têm edema importante, eles têm uma limitação na sua qualidade de vida, e isso já está muito bem comprovado. Esses dispositivos melhoram a qualidade de vida para o paciente, conseguem fazer com que ele viva melhor no seu dia a dia, tenha uma redução de sintomas. Então é bem importante a gente educar a nossa comunidade de médicos que referenciam os pacientes e de médicos que estão começando a fazer esses procedimentos, que tem várias soluções já para a válvula tricúspide. E para encerrar o congresso e já aproveitar para ir para o final do podcast, a última palestra, né, de encerramento vai ser do professor Maisano sobre a história da válvula mitral e as suas terapias transcatéter. Ano passado, a palestra de encerramento foi do Dr. Alain Cribier, que infelizmente faleceu nos últimos dias. A gente ficou muito honrado com a participação dele, que foi online. E agora o Dr. Maisano vai nos dar a honra também de fazer a nossa palestra de encerramento, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitosa. Então, muito obrigado a todos que assistiram esse podcast. Não se esqueça de se inscrever no simpósio, nos cursos pré-congresso. Espero que tenham gostado. Esperamos vocês no próximo.